Sempre que a gente começa algo, é uma página em branco. E aí a gente pensa, como será? Né? Então, imagino vocês vieram atraídos pelo título, né? Resíduo e design, projeto. O que pode ser feito? Então, meu objetivo aqui é entregar para vocês essa visão, o que pode ser feito e como é que é esse processo. A Deise falou que a gente é uma marcenaria. Marcenaria faz o que o cliente quiser, na medida que quiser, com o material que quiser. Se eu quero um banheiro de uma cor, a gente faz. Se quiser outra coisa de outra cor, a gente faz. E a gente pega uma chapa, tira um pedaço para fazer aquilo ali, outra chapa, tira um pedaço. E o que acontece? Muito resíduo. Muitas medidas livres, materiais livres, liberdade total para o cliente fazer o que quiser. Então, ao final de uma semana, sai um caminhãozinho com resíduos, que a gente já alguma coisa consegue mandar para o presídio, que eles fazem móveis para a SUSEP mesmo, ou para creche, e serve também de uma coisa que eu vou falar aqui, que é o efeito social. Né? Tem alguns detentos conseguem não se envolver lá e trabalham para ter uma profissão pós-tal. E tem outras iniciativas, Pão dos Pobres, né? É um lugar que a gente já foi dar aula para como uma coisa é o resíduo, outra coisa é como é que se usa o resíduo. Mas vamos lá. Então, nos incomoda muito o material que sai sem uso. E olhem que em Canoas tem 4 coletas muito bem estruturadas. A que a gente larga é vidro, metal, madeira, plástico. As empresas vão lá, pegam esse resíduo. Só que o nosso resíduo, que vai para lá em placas pequenas, sarrafos e pó, vira energia. Não vira um outro item, não vira um outro projeto, que a gente tem algumas ideias com respeito a isso. Vamos lá. Então eu costumo dizer que eu fui arquiteto, né, me formei na URGS, mas antes de me formar na URGS eu já estava dentro de uma marcenaria. E ali fiquei, são 31 anos, né? Acabei fazendo engenharia de produção, Lean Manufacturing, que é a mesma engenharia de produção, só que aqui só tinha diretores de multinacionais, marketing, então um pouco de estudo para a gente desenvolver a marcenaria. O que cuidamos, né? Pessoas, tudo vem com pessoas, cuidando de pessoas, tu começa a ter uma boa entrega, um bom produto e por aí vai. Então, temos um processo integrado de produção, que é ter software, ter planejamento, é visualizar as coisas antes, modelagem 3D, realidade aumentada, muito estudo de sistema construtivo, de ergonomia, né? Ergonomia desde não só da pessoa, mas dos próprios objetos que são guardados, né? A sustentabilidade, cuidado com o resíduo. Então, estrutura tecnológica para fazer essas coisas. Vamos lá. Aqui um pouco de como é lá, né? Aqui é a parte... Aqui a gente faz a modelagem, aqui a gente faz a programação das peças para a máquina. Softwares. Software, a gente usa basicamente SolidWorks. Aí tem um software que traduz isso para a máquina. Pois uma outra palestra a gente falou mais sobre isso. Aqui está uma máquina que tu consegue empilhar chapas na frente dela, ela etiqueta as peças, etiqueta. Então cada peça que a gente encontra, a gente sabe de onde ela é, daquele mar de peças que tem num projeto. O projeto tem 300 peças, 500 peças, 600 peças, e aí tu não pode te perder. Então, essa máquina, ela etiqueta, usina, expele, aspira por cima e por baixo, e ela é automática. Então, se a gente fez o projeto certo lá, cuidou do planejamento da chapa, ela só vai executar. Energia eólica solar. Aqui é um exaustor eólico.
O nosso layout é uma área pequena, de 600 metros quadrados, que a gente tem entrada de matéria-prima, aqui tem uma usinagem, aqui tem outra usinagem, mais uma serra, área de montagem e sai. Eventualmente, os materiais sobem, tem um pavimento superior para pinturas. E aí as pinturas dos mais variados jeitos que a gente cuida. O thinner, ele é posto num tonel, uma empresa busca o thinner, nos devolve ele reciclado, é um thinner para limpeza, né? Estopa, thinner, lixa, cuidar aonde que as coisas vão. Então a gente seleciona isso. Começa o assunto de hoje, os resíduos. A gente tem uma estante para guardar as placas grandes, que tem um volume. Quando começa a encher, a gente chama o presídio e entrega para eles as placas grandes. As pequenas, depois eu vou mostrar, a gente fez diversos experimentos, vocês verem ali, de coisas que poderiam ser feitas a partir de resíduo. Lembrando, o resíduo é uma matéria-prima nobre, se paga bem por ela, se faz móveis caros com ela, e aquele pedacinho que não ficou no móvel está virando energia. Aqui um pouco das coisas que a gente fez a central de decorados da Plaenge, que é uma consultora paranaense que veio para Porto Alegre. Aqui um escritório, aqui são vidros acústicos duplos, com uma baita de uma vedação acústica, porque o advogado principal fica bem atrás da recepção. O Sicredi, a gente faz muitas coisas para o Sicredi. Depois eu vou contar uma história de umas mesas que a gente fez para o Sicredi, que gerou um resíduo, eu vou contar ali mais adiante. E aqui a cena. Então, olha só. Tu sai de coisas legais, que a gente bota no Instagram, que apresenta bonito, e aí enxerga isto. Graças a Deus, esse não é o nosso resíduo. Esse resíduo, vocês notam, são ou móveis de magazine, móveis mais simples que não duram, e aí as pessoas não têm o cuidado do descarte, jogam. É insalubre para essa pessoa cuidar. Aqui tem metal, dobradiça, prego, eles têm que trabalhar com luva, tem que se cuidar para manusear isso, e isso aqui está degradando o meio ambiente e degradando o visual da cidade. Então, isso é o pior que se pode fazer com o descarte de um móvel. A gente fez essa apresentação disso na Câmara de Vereadores, estavam lá como é que chama? Os responsáveis, são 7 unidades de tratamento de resíduos em Porto Alegre. A madeira é o maior resíduo que eles têm, que é depositado em esquinas, inclusive, que não cabe nesses tonéis, e aí tem que passar uma equipe recolhendo. Então, problemas a serem resolvidos. Foto, né? Resíduo mal descartado, custo do descarte para a empresa, ela paga para descartar, eu pago para descartar, perda de matéria-prima, é uma matéria-prima nobre sendo perdida. Falta de imobiliário em escolas, instituições, né, de baixa renda, e falta de mão de obra. As marcenarias todas, o Sindimóveis em Bento, a maior reclamação de todo mundo é que não tem mão de obra para a marcenaria. Eu vou mostrar algumas coisas para você. Bom, esses são os problemas mais relevantes. Todo mundo, agora o André trouxe aqui para mim, tem uma necessidade, né? Mesmo os filmes futuristas tem cama, tem armário, tem mesa, tem cadeira, né? Nós vamos continuar com essa necessidade, nós humanos, né? Então,
tem uma série de necessidades a serem atendidas na vida das pessoas. E o mobiliário é um grande protagonista no interior, que se chama então arquitetura de interiores, né? Então a marcenaria atende muitas necessidades que são projetadas por arquitetos e designers. E aí vem uma coisa que é aquilo que nos busca, uma ideia. Que ideia eu posso ter para solucionar aqueles problemas, para resolver um design, para resolver uma necessidade? Onde é que eu puxo da minha criatividade para isso? E aí tem o contexto da ideia. Aonde que eu vou empregar essa ideia, né? E eu preciso comunicar a situação que eu vou colocar, catalisador ou gatilho, né? Tipo, tem um problema, tá ali, todo mundo sabe que tem um problema, mas ninguém daqui a pouco acontece algo que se chama gatilho, e aí tu é obrigado a tomar uma atitude. Condição, são algumas questões, né, que eu tenho que levar em conta na hora que eu vou desenvolver a ideia. E aqui vem a pergunta: lixo ou um novo projeto de design? Para transformar resíduo em novas linhas de produto, como é que eu posso fazer isso? É fácil? É tranquilo? Vamos fazer? Aqui tem uma experiência que fizemos, salvando algum desses resíduos que estavam saindo ali nos carrinhos de descarte, e vamos fazer uma peça com isso. O que pode ser feito? Então começamos a fazer o exercício da ideia. O que podemos fazer? Aí saiu tacobol, raquete ali, né? Ou seja, esse aqui é um móvel que a gente apresentou numa feira, ele gerou algum resíduo. Eu posso reutilizar os resíduos, eu posso ter o plano de corte do móvel e usar o restante para fazer algo e não deixar essa chapa se perder. Chegamos até a fazer um e-commerce. Desenvolvemos sei lá, 40 produtos, eu não lembro. Esse aqui eu vou contar a história. Tá vendo essa peça aqui, ó? E essa peça aqui são a mesma peça. Na mesa alta e na poltrona. Daqui a pouquinho vai aparecer um slide de onde que essa peça veio. Qual a diferença entre lixo e resíduo? Quem me ajuda? Qual é a diferença entre lixo e resíduo? O que diferencia lixo de resíduo? Tu não pode responder, né? Já está aqui de novo. Lixo que não pode aproveitar, resíduo pode. Seria isso? Uhum. Lixo que não poderia, tu descarta. E como é que eu formo resíduo e como é que eu formo lixo? Examinando o que é possível trabalhar. Sei lá. Olha a palavrinha que está no meio. Lembra que eu falei que lá em Canoas tem plástico, metal, vidro. Então, na hora que eu estou gerando o resíduo, eu posso transformar ele em lixo se eu boto tudo junto. Madeira, estopa, vidro. Se torna inviável economicamente tu separar uma coisa da outra, até porque suja, detona. Então, a separação é a principal coisa que degrada ou permite a reciclagem. É esse cuidado, é gestão na hora, é uso, é cultura, né? Por isso o contexto da ideia. Tipos de resíduos. Tá, ok, estou gerando resíduo, vou cuidar. Primeira coisa é classificar. Então a gente tem desde o pó da usinagem ao sarrafo de um recorte ou de uma pequena sobra, peças e placas maiores. Como é que eu posso usar? Esses são os principais, né? Lembra que eu tenho lá o pincel, a estopa, a lixa, né?
O pessoal lá, para o nível de serviço que a gente usa, essa lixa já não serve mais, mas serve lá no presídio. A estopa. A estopa também tem reciclagem. O thinner tem reciclagem. Aqui a gente já começa a classifiquei o tipo do resíduo. Como é que eu posso processar esse resíduo? A gente chamou aqui design aplicado, encadeado e integral. Aplicado a partir de resíduo existente. O resíduo está lá. Eu tomei o cuidado de separar ele. Ele é um resíduo. Está ali do lado, que é aquele caso daquela mesa. E aí eu vou criar um design aplicado a um resíduo que já existe. Encadeado. Eu planejo a sobra, incluindo outro produto, que é aquela que eu mostrei. Tirei as peças, sobrou essa chapa, coloco um produto e usina rápido. Tudo que é feito com máquina é feito com precisão, rapidez e previsibilidade. Então, eu consigo. E design integral é desenvolvimento de produtos sem gerar resíduos. Quando tu planejou o teu nicho, qual é o tamanho da chapa, eu vou ajustar a medida do meu projeto para não gerar resíduo. Eu já não estou nem gerando resíduo, né? Aqui e aqui eu não gerei resíduo, porque aqui eu planejei o uso da sobra e aqui eu já planejei o design adequado à materialidade que eu tenho. Então, exemplo de design aplicado. Está vendo a peça aqui? Isso aqui foi um projeto feito. Teve muito... Eu vou explicar isso. A gente fez uma série de mesas para o Sicredi em que a gente pegava um retângulo e tirava 2 triângulos para ficar o X. E aí o X encaixava. Só que aí tu pega 2 retângulos, tira 4 triângulos, eu estava botando 40% do material, estava gerando resíduo. Só que tem um detalhe, eu estava fazendo o meu retângulo numa máquina. O meu resíduo estava usinado. Eu tinha um resíduo usinado. Aí eu pedi para um arquiteto, o que eu posso fazer com essas peças aqui? Olha só, multilaminado, uma baita de uma madeira, com medidas precisas, o que eu posso fazer com isso? E aí, essas peças, adicionadas de material novo, gerou uma poltrona, que está ali embaixo, eu acho, né, desse? Super confortável, claro, né? O arquiteto sabe, né? Cadeira tem que a altura, ergonomia, inclinação, parará. Foi feito, ficou uma poltrona maravilhosa, aí tem a versão dela que é a namoradeira. Então estamos falando de design aplicado. A mesma peça virou um pé de uma mesa baixa e depois essas 2 peças viraram e fizeram a mesa alta. Ali um abajur e aí tu vai. Design encadeado é quando aquilo que vai me sobrar, eu faço algo com ele. Tem um produto na manga que eu posso fazer para incluir na usinagem. Aquela máquina que eu mostrei para vocês, ela leva de 5 a 20 minutos para usinar. Digamos assim, se eu tirar 15 peças de uma chapa, ela leva 15 minutos. Se eu incluir peças pequenas, ela vai levar 20, 25 minutos. O que é 10 minutos para produzir uma série de peças? Já está na mão. Então isso tem uma economia para gerar peças, né? E não gerar resíduos. Isso é o mais importante. Então aqui, ó, esse aqui é o banquinho que está ali. Claro, aqui nós já estamos com
é encadeado, mas aqui já tem um que é integral. Eu ajustei as medidas do banco e enchi, sobrou só o sarrafinho do lado. Praticamente não estou gerando resíduo, né? Tem o pó da usinagem, né? E um sarrafinho que é uma borda que eu preciso de segurança para usinar uma chapa. O software, fiz um 9, joguei para dentro, eu quero usinar isso, quero usinar isso, quero usinar isso. O software vai me dizer quantas chapas eu vou usar e aí ele me mostra as chapas, como as peças estão na chapa. Se eu identifico, aqui eu tenho uma sobra, bota mais esse e eu gero o programa de novo. E aí ele já inclui aquilo e acomoda. Aí diz, tem mais espaço, bota mais um. Eu posso fazer isso. Com rapidez, né? E com precisão. Aqui, usando um pedaço... Ah, lá está o banquinho que eu estava falando. Aí vai da ideia. Eu estou tirando um redondo, me sobrou 4 triângulos com uma curva. Lembrando, isso aqui foram experimentos nossos. O design tem uma parte que não é só a técnica, é a inspiração, a inteligência, a arte, tudo junto para formar algo belo, funcional e que tenha mercado, né? Aí tu tem que juntar muita coisa. Isso aqui foi um experimento que fizemos. O que eu quero dizer com isso? Eu não estou querendo que sejam bonitas por enquanto. Isso aqui foi uma experimentação que nós fizemos, né? Apesar que eu gosto do cabideiro quebra-galho, que foi um desafio para usar sarrafos. O que a gente pode fazer para usar peças longas com pouca largura, não são placas? E aí a gente fez o quebra-galho que está ali. Design integral. Isso aqui é aquela mesa ali. Foi a Semplice, uma empresa. É um aparador, e aí tu vira o tampo. Aqui nós temos 2 mesas, uma e outra. A estrutura, as peças para formar o pé, porque aquilo ali tu fecha os dois e fica uma alça, carrega um tampo e um cavalete na outra mão e eles estão fechados. E na hora de largar tu só abre e tem uma cordinha que mantém a distância correta. Então aqui foi projetado para uma chapa de multilaminado que tem 1,60 por 2,50 ou 2,20, que são dois formatos de chapa de multilaminado. O MDF já é 185, 275. Sabe, Oi. Nesses projetos, principalmente da mesa ali, eu gosto sempre de falar que o projeto ele não chegou assim para nós, tá? Foi com o conhecimento do tamanho da chapa que a gente fez algumas adequações propondo para a Semplice. Vocês concordam da gente mexer nas medidas para acontecer um design de maior aproveitamento? E foi aceito, né? Então isso é comum. É comum acontecer quando chega um projeto, uma adequação assim. Né, O que a Deise está falando? Ó. Aqui está escrito 785. Eu tenho que descontar a margem de tolerância da chapa, a espessura da fresa. Eu não posso ter uma mesa de 80, eu tenho uma mesa de... Aliás, ela nem é de 80, descontando aqui, ela vai ficar com 775. E uma mesa, todo arquiteto sabe, tem que ter 75 centímetros de altura. Né? Se for de refeição, pode ser 66, eventualmente 77 e parou por aí. Né? Então é 75 a 77. Então tem que ajustar isso na inclinação, que isso aqui fique com 75, porque é um pressuposto. Né? Então onde é que foi ajustado?
na largura da mesa. Na largura e no comprimento, né? É ajuste ali, pronto. Claro, esse ajuste normalmente é feito na marcenaria. Sim. O arquiteto não faz isso, né? Não tem nem noção. Não tem nem noção. Mas, porque não está na frente, imagina, o arquiteto está preocupado com o plano diretor, ou seja, o ambiente que seja, as premissas do cliente, o design, uma série de outras coisas. Tu também tem que trabalhar com parceiros, né? E aí que a Daisy disse, ok, sim, entendi, beleza. Né? Então, todo o nosso mobiliário tem medidas, né? Altura de gaveta, tudo e tal. Então, chega lá, eu desenhei com 15, todo arquiteto desenha uma gaveta com 15 de altura, né? A gente diz, pode ser 16? Por quê, hein? Aí a gente explica, diz, tá, ok, pode. Tô nem aí. Depois que tu faz esse ajuste com o arquiteto, nos novos projetos, ele já considera isso? Ele já diz assim, faz aí. Ele diz, eu quero 3 gavetas. Base uma grande, uma média, uma alta aí, toca aí, o balcão, tá, ok. Esse aqui eu quero um rodapé mais baixo, tal. E aí já entrega. E aí se estabelece a parceria, né? Nosso banco. Avanços desejados. Agora nós entramos, até aqui, foi para a gente ficar na mesma página. Agora, o que fazer com isso? O que a gente deseja? Desde o pó, a gente tem... Essa poltrona estava por aqui, né? Está lá embaixo. Está lá embaixo? Tá. Está naquela área ali. Tá. Hoje temos ESG, né? O social está no meio. Nós somos a marcenaria. Nós temos um produto, mas sabemos que tem artesão. Sabemos que precisa ensino, sabemos que tem que tratar o resíduo. Então está aqui o contexto. A comunidade está no meio. Tem gente querendo aprender o ofício, tem gente querendo usar as coisas. Está todo mundo preocupado com o resíduo do produto. Então aqui, numa tela, isso aqui foi lá na fábrica, uma cliente nossa da Justiça queria fazer um evento de final de ano, nós tínhamos os resíduos, tínhamos o contato com o presídio, a Daisy desenvolveu o projeto, os presidiários executaram e a Justiça fez o seu evento de final de ano com um cunho social muito grande, né? Usando o resíduo e fazendo a integração e propiciando o ensino lá para os presidiários. Então, treinamento de mão de obra. Imagina, pega um resíduo para fazer um produto que não tem aquele apelo, não vai ser vendido, estou treinando, estou ensinando, estou aproveitando algo, estou servindo para uma escola, estou servindo para uma creche, para muita gente que... Então, eu estou treinando mão de obra e reutilizando, construindo mobiliário. Tem muita marcenaria. Depois eu vou mostrar um cálculo para vocês. O quanto de móveis, de chapas, são geradas de resíduo por ano. Eu vou mostrar isso para vocês. É um cálculo bem simples de fazer, bem fácil de verificar. Então nós temos esses resíduos. Aqui já é uma ideia, né? Qualquer galpãozinho de 300 metros quadrados, com uma serra e uma tupia, tu faz um mundaréu de móveis. Muito, muito. Com esses resíduos. Claro, nessa estrutura, tu vai usar as placas grandes e as pequenas. Essas aqui, tu não vai conseguir usar aqui. A menos que, tem umas outras ideias aí que a gente está desenvolvendo para o pó, para o sarrafo, né? Tem os trituradores e tal, então tu faz aquela massa. Bom,
Então aqui a gente já tem uma proposta de uso do resíduo da empresa, um investimento pequeno para gerar mão de obra e fazer produtos. Aqui são os players que a gente tem, o sindicato que eu faço parte, das marcenarias, dos marceneiros, nós temos o Senac, Senai, Sebrae, que não conseguem aplicar todo o dinheiro que eles têm recolhido compulsoriamente das empresas todo ano, eles não conseguem ter projetos para aplicar tudo. Pão dos Pobres, que está lá formando alunos, né? Prefeitura, Câmara, né? A gente foi na Câmara por um convite, né? E aqui, os fornecedores, né? Que fornecem fabricantes de chapas e revendas de chapas. Contexto e mercado. Essa palestra eu já fiz há um tempo, então esse é um dado de 2022. Fonte Sinduscom, 5 bi e 100 milhões de reais em imóveis lançados por todas as construtoras, né? Nós já temos aqui Melnick, Sirena, que são grandes, né? Aí chega a Plaenge. Eu fico, como é que a Plaenge veio para cá se já tem Cirela e Melnick aqui, né? A Plaenge é simplesmente a segunda maior construtora do país, a primeira é a Cirela, e a maior de capital privado é a Plaenge, e ela veio disputar esse mercado. Deve ser um mercado bom, né? Bom, está explicado aqui. 5 bi e 100 no ano de 2022 de imóveis a serem mobiliados. Aí existe uma questão, tipo assim, são aqueles números que a gente tem normais. Se um imóvel custa 1 milhão, tu gasta 100 mil reais em imóveis. Mas digamos que tu não vai fazer tudo, ou alguns imóveis não são mobiliados, então vamos trabalhar com 5% daqueles 5 bi. São 255 milhões em imóveis no mercado. Porto Alegre. Tudo que é planejado é feito lá na Serra. A gente tem empresas muito pequenas de planejados na região metropolitana. A grande maioria são marcenarias. 3 mil marcenarias de diferentes tamanhos, obviamente. Mas estão 20% daquele mercado executado pelas marcenarias, que são 50 milhões. De um móvel sob medida, a chapa representa, invariavelmente, ao longo dos anos, cerca de 20% do valor do móvel. Só na chapa. Né? Tem mais as ferragens, tinta, acessórios, não sei o que. Mas chapa é mais ou menos, varia muito pouco. Esse é um número que se repete. 20% são gastos em chapas. Então, pegando aquele valor, transformando para um valor médio de chapa, são 25.500 chapas. Aí vocês lembram que eu falei que móvel sob medida perde muito? Vamos fazer uma perda baixa de 15%? São 3.825 chapas. É muita chapa. 383 metros cúbicos em resíduo, entre pó, sarrafo, placa pequena, placa grande. Um pallet que é vendido, que custa cerca de 6 mil reais, usa 35 chapas. É muito pallet de chapa que são gerados de resíduo. Isso é só para ter uma ideia do tamanho desse resíduo gerado só em Porto Alegre. Não estou falando do interior do estado, não estou falando dos outros estados. Se aproveitarmos 50% das chapas perdidas, 3.800,
Em média, chutando assim, só para fazer um número redondo, 2 módulos por chapa. Módulo, só que módulo maior que esse, tipo módulo de armário, módulo de uma porta, módulo de 2 portas, um aéreo, né? Imagina quantos móveis tu pode fazer. E alguém que está ganhando o móvel quer saber se ele é marrom ou branco? Até assim, às vezes chega lá e diz, não quero isso, mas tem gente que quer, né? E se tu tivesse um custo de R$100 para fazer o aproveitamento do resíduo, lembrando que tu está treinando matéria-prima, treinando mão de obra, impedindo que o resíduo vá ser mal descartado, e tu consegue, então imagina, tu tem um custo para trabalhar resíduo. Digamos que esse custo fosse esse. Então tu teria R$400 mil de custo para usar essa chapa. Isso aqui é que nem o nosso experimento de aproveitar resíduos que foi fazer móveis. Isso aqui é um raciocínio. Sabe quando tu bota assim, vamos, só para não deixar no ar, vamos fazer um númerozinho assim, vamos ver como é que fica, quanto sai isso. É isso que se fez aqui. Então vocês viram que tem uma sequência de raciocínio, né? Desde lá a informativa do Sinduscom, né? Os percentuais, que são percentuais que a gente conhece também, né? E estão minimizados. O que se espera disso? Redução de passivo ambiental, aproveitamento de matéria-prima nobre, formação de mão de obra e mobiliário para instituições e sociedade. Essa é a ideia. É isso que está falado aqui hoje. Como pode ser feito?